Mas é interessante essa mudança para as pessoas entenderem que você tem que mudar antes que seja necessário, né? Porque quando for necessário, talvez seja tarde. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 9 livros de negócio, indo 10? pro 10º. Depende de quando você está assistindo. Maio nós lançamos nosso 10º livro sobre inovação, como construir inovação na prática, mas isso vai ficar para um próximo podcast. Vamos fazer um podcast só sobre isso. E somos protagonistas do podcast Gestão do Amanhã, o GA Podcast. Projeto legal, né, Salibão? Ah, muito legal, né? Força a gente ficar esperto, né? Exatamente. Se a gente já era forçado, né? Porque são... Tá dos livros? Quantos livros? 8 livros em 7 anos? Sim, isso mesmo. 2018. O podcast faz a gente ficar mais esperto ainda, né? Não são 7 anos não, Salibão. Ó, 2018 a 2004 são 6 anos. E aqui, ó, a gente tá fazendo vários. Logicamente nós vamos ter vários convidados aqui, mas nós já fizemos vários episódios e só nós dois aqui, ó. Não tem nada de fazer perguntinha pros outros, não, né? Nós dois, um pergunta pro outro aqui. Não, e o mais legal que você tá trazendo, que eu não tinha tido esse insight, né? A gente usa, sempre quando a gente vai lançar o livro, é uma forma da gente espichar as nossas pesquisas, nos provocar a aprender. A gente tá fazendo esse podcast agora, só que semanalmente, a gente grava mensalmente. Os temas de hoje eu tô estudando até a noite. Nós temos que estudar. E a gente só faz isso por sua causa. O nosso compromisso é trazer o melhor conteúdo sobre management para você. A nossa crença é que a gente tem condições de fazer isso aqui no Brasil, construindo um conteúdo de classe mundial que permita a transformação das pessoas e, como consequência, das empresas. A nossa expertise é transformação organizacional, né, Salibão? Nós somos missionários da gestão, né, Sandrão? E como tem acontecido coisas, né, Salibão? Nossa. Todo dia tem acontecido coisas. E hoje a gente vai falar sobre um outro elemento fundamental, né? Nós gostamos de personalidades. Tanto que o episódio sobre o Drucker é um baita sucesso. Pois é. É o episódio mais popular dos nossos podcasts. Se você ainda não assistiu, lhe convido. É maravilhoso. Tá aqui na nossa playlist, você vai encontrar lá o episódio sobre o Drucker. E aí, por indicação, inclusive recomendação da nossa audiência, por que a gente não fala do Jack Welch? Né? Não dá o spoiler todo, que eu quero fazer uma introdução. Mas Jack Welch foi o líder mais expressivo do século XX. Com certeza. Líder corporativo, né? Sim. Ele é um daqueles líderes que eu gosto, né, Sandrão? Que não só é um líder que lidera a empresa, mas ele cria um sistema gerencial que acaba sendo entendido por todos, né? Que acho que nenhuma empresa lá nos anos 80, 90 muito bom. Colaboraram tanto com maneiras de gerir, né? Com sistemas gerenciais. Porque a gente vê vários CEOs que fazem um trabalho incrível, né? Mas você não consegue botar o cara no papel, né? Salibão, você mesmo foi muito você feliz. Pega, por exemplo, o Elon Musk, né? Um cara é um gênio, mas eu não consigo botar ele no papel. Entendeu? Talvez no futuro a gente consiga. Exatamente. Salibão, você foi muito preciso agora, mas demais preciso. A gente vai falar sobre os números do Jack Welch, mas eu creio que você matou na mosca. Ele criou um sistema de gestão peculiar, num ambiente que não tinha uma sofisticação de gestão. Ele assume a GE em 1981, né? E ele criou um paradigma de gestão, que também gerou resultado. Mas o modelo está recebendo críticas agora, e nós vamos falar sobre isso. Antes da gente começar o conteúdo aqui, faço 2 convites para você. O primeiro, se você ainda não está nos seguindo, seja no YouTube, seja no Spotify, que tal ir lá nos seguir? Você recebe em primeira mão não só as notificações sobre os podcasts semanais, mas todos os vídeos que a gente publica ao longo da semana. Quase que diariamente nós publicamos vídeos sobre gestão, sobre os temas que nós temos abordado. Além disso, faça seu comentário. Por exemplo, Salibão, este episódio do Jack Welch foi uma sugestão do Marcos Tavares. Olha só. Já agradeço aí o Marcos por fazer sua sugestão. Faça seu comentário. O que você achou do episódio? Faz sentido? Tem alguma questão? Faça. Nós entramos lá, eu entro lá todo dia, respondo as questões. E se quer ouvir algum tema relevante? Se for do nosso repertório, nós iremos explorar. Então coloca aí no seu comentário. Faz que nem o Marcos Tavares. Sugere para nós, né? Quanto mais essas sugestões vêm, refrigora todo o nosso processo produtivo, e a gente quer fazer isso para você, né? Nada mais justo do que você sugerir o que você quer explorar. Vamos lá. Salibão, que tal? Peguei uns dados aqui para a gente conversar e você conhecer o Jack Welch pessoalmente.
Algumas vezes. Né? Algumas Estive vezes. várias vezes com ele. Ó, peguei uns dados aqui, Salibão. Só para pro amigo, pra amiga entender a relevância de Jack Welch, porque ele foi o CEO do CEOs. Ele assume em 1981, como CEO da GE. Quando ele assume a GE, Salibão, o valor de mercado da GE estava em 14 bilhões de dólares. 20 anos depois, no ano 2000, a GE se torna a empresa mais valiosa do planeta, com valuation de 600 bilhões de dólares. Ou seja, se você for calcular, é mais ou menos um incremento de 4.000% no valor da empresa. Incrível, né? Nas receitas, Salibão, ele assume a GE com 27 bilhões de dólares de receita. Também, depois de 20 anos, ele leva a GE a 130 bilhões de dólares de receita. Um crescimento de mais ou menos 400%. Né? Mas, aí a gente traz para o valor presente, quanto vale a GE hoje? 160 bilhões de dólares. E, Salibão, eu trouxe para o valor presente o que significaria o valor de mercado de 600 bilhões de dólares em 2020, se fosse hoje. Daria seria? mais ou menos 1,2 tri. Olha só que coisa. A GE seria uma empresa das casas do tri. Trilionário, né? Né? No entanto, hoje a GE vale 160 bilhões. Mas vamos começar do começo, né? Que tal um CEO que gera tudo isso? Como você diz, cria um novo sistema de gestão. Você teve a oportunidade de interagir com o Jack Welch, né? Então, como você... Porque chegar no Jack Welch na sua época, para trazer ele para fazer palestras, que ele nunca tinha feito até então, Ele fazia talk shows. Né? fazia talk shows. E fazia talk shows, às vezes, assim, muito restritos. Você trouxe ele para o mundo todo, para o Brasil, para o mundo todo. Sim, para Argentina, para todo mundo. Itália, para Nova York várias vezes. Então, seria como você pegar o Jeff Bezos hoje... Nós fizemos um evento em Chicago, perdão, em Boston com ele, Sandrão, que foi ele o dia inteiro, né? Um dia com o Jack Welch. Isso nós fizemos no começo dos anos 2000. Cobramos $10 mil por pessoa. Era limitado a 100 pessoas. Você traz os 10 mil há 20 e poucos anos atrás. Não, seria... Que não foi? Em 2002, assim. Então, seria cerca de $15 mil. Te preciso isso. Exatamente. No mínimo $15 mil. Vendeu mais rápido que o Rock in Rio, Sandrão. Juro por Deus. Derreteu. Derreteu, assim. Foi assim, um segundo. Só teve uma atendente que vendeu tudo. Salibão, trazer o Jack Welch para fazer isso seria o equivalente a trazer o Jeff Bezos para fazer isso hoje. Sim, com certeza. Como você chega no Jeff? Como Até você mais, chegou? porque naquela época ele era acima de qualquer coisa. Ele não tinha referência. Não Hoje tinha... tem, Elon Musk, tem o Bill Gates até, não como CEO, mas... Agora, como foi trazer o... Acho que vale a pena a gente começar com essa história. Como você chegou no Jack Welch? Bom, vamos entender o contexto. A linha do tempo. A linha do tempo sempre, né? Do final dos anos, no começo da primeira Revolução Industrial, 1865, até o final dos anos 70, pouca coisa mudava no ambiente empresarial. Quem fizesse bem alguma coisa tinha sucesso, quem não fizesse. A partir dos anos 80, nós tivemos o advento da globalização, os mercados começam a se abrir, e aí a gente começa a ver uma competição muito forte entre empresas, e o foco agora é você ser melhor ou bater o seu concorrente. Isso. Né? E o foco das empresas era resultado. Resultado. Né? A partir do momento que você achasse uma competência essencial, você explorava ela por muito tempo. Né? Você tinha alguém lá no canto da empresa pensando no futuro, porque o curto prazo durava bastante. O curto prazo hoje, ele não dura muito. Não dura muito. Não dura muito, mas o curto prazo lá nos anos 80... Era longo. Era longo. Décadas. Então o foco era resultado. Sim. Que ele chamava de shareholder value. Né? Exatamente. Shareholder value, ou seja, aumentar o preço da ação. Exatamente. Esse era o mandato do Jack Welch. E Salibão? O mandato dele era esse. Não vamos esquecer que a vantagem competitiva que as empresas construíram era sustentável e duradoura. Duradoura. Né? Exatamente. Décadas. Michael Porter. Michael Porter. Eu lembro que eu fui... O Michael Porter, ele me convidou para assistir um jogo do Boston Red Sox, lá em Boston. Mas que né? privilégio. Um jogo de beisebol. Mas que raro. Raro. E aí a gente estava andando... Mas foi uma lá distinção, porque ele nunca deve ter convidado nem os filhos dele. E aí a gente estava andando lá pelos camarotes, né? E nós encontramos o Jack Welch no camarote. Uau. E aí tava eu, o Michael Porter e o Jack Welch, né? E é incrível, porque eu falei, cara... será que eu posso parar essa conversa e pegar o microfone e vender para o estádio? Um evento aqui agora. Um workshop agora, eu falei assim, único agora, né? Eles morreram de rir.
Mas foi interessante porque quando juntou o Jack Welch com o Michael Porter, né, o Jack Welch falou assim, a minha grande diferença com o Porter está que eu entendo o valor das pessoas na estratégia e o Porter não. Isso, entendeu? claramente. O Porter não entendia Nós o valor fizemos das essa pessoas. crítica no nosso livro estratégico. Então era esse o desacordo entre eles, né? Bom, o Jack Welch, logicamente, sempre fui obcecado por trazer os melhores, né? Quando eu decidi que eu ia trazer todos, eu não estava brincando quando a gente começou a HSM. E eu sabia que eu iria receber muitos nãos, né? E eu tenho coleções enormes de nãos de palestrantes que no final, depois do sétimo, oitavo, eles vinham. E o Jack Welch, logicamente, era um deles. Logicamente, ele estava na GE, mas eu comecei a ouvir um zum que ele estava já caminhando para uma aposentadoria da GE. Então, o que eu fazia? Ele participava de eventos nos Estados Unidos, né? Como todo CEO. Sim, todo CEO. Eles têm que usar a plataforma para falar. Porta-voz. Eu segui o cara, né? Eu ficava sabendo, eu ia lá, assistia a palestra dele, depois no final ia todo mundo, e eu, Mr. Welch, José do Brasil. José do Brasil. Era chato mesmo, Sandrão. Você não queria seguro com o Salibão atrás. Eu pegava você, nem que fosse pelo pescoço. E aí eu fiquei no radar dele. Eu falei, cara, quando esse cara parar de ser CEO, eu quero ser o primeiro na fila, né? É isso aí. E eu fui em 3 eventos, Sandrão, só para dar um oi para ele. Só para dar um oi. Peguei avião aqui do Brasil, só para dar um oi para ele no final do evento. Keep us in mind, mantenha a gente em mente. Exatamente. E aí começou a nossa relação, né, com o Jack Welch. Primeiro nós tivemos ele lá num evento lá em Nova York, no nosso World Business Forum, né? E aí a gente começou a ficar mais próximo, né? Começou a ficar mais confiança na relação. Ele entendeu o que você estava fazendo. Né? Exatamente. Ele sabia, né? E ele, um cara assim de um diferencial muito grande, porque ele queria sempre causar um impacto. Ele não ia para qualquer evento, né? Não iria. E aí ele começou a entender os eventos da HSM e viu o quanto que a gente criava um impacto no mundo da gestão, né? Não só no Brasil, a gente lotou auditórios pelo mundo afora, né? E ele gostava muito da gente, né? E ele, por que ele não dava palestra? Porque ele provavelmente, se ele desse uma palestra, ele ia dar a mesma palestra. Ele falou, José, eu prefiro muito mais fazer um talk show, pegar alguém que me desafie. E olha, não tem limites do que essa pessoa pode fazer. Olha, que você nem imagina, né? Quando eu fazia talk show com o Bill Clinton, com o Tony Blair, vi uma lista. Não, eles já via o cara com a lista de perguntas. O que pode e o que não pode. Exatamente. Com o Jack Welch você podia qualquer coisa, né? Então aí começou o nosso relacionamento, né? E ficou até o final da vida dele, né? Salibão, veja, essa construção que o Salib traz, eu quero resgatar ela porque ela é essencial para nós pensarmos a evolução do mundo da gestão. O Jack Welch foi um CEO muito vencedor durante 20 e poucos anos de mandato na GE, 20 anos, né? 20 anos. E que criou um valor único. Até então, nenhum CEO tinha criado tanto valor, né? Tinha contribuído para a criação de tanto valor numa empresa. É que depois vieram a explosão dos valuations, muda o referencial, mas até então não. Como o Salibão comenta, isso é importantíssimo para o amigo, para a amiga que está nos acompanhando. O valor construído no passado por uma organização, ele era sustentável e muito mais perene do que na atualidade. Se nós formos pegar toda a lógica de construção do Jack Welch, ela foi muito estruturada em cima de temas centrais da gestão. Eficiência operacional, produtividade, ele que implementa um ritmo forte de meritocracia, né, com o Rank and Yank, né? Sandrão, ele foi o único CEO da história que produziu 35 CEOs de grandes empresas. Grandes empresas. Nós vamos falar 3M, Rubbermaid, 35. 35. Nós vamos falar sobre isso até esse é um capítulo à parte do nosso podcast sobre como o Jack Welch investia em desenvolvimento de cultura de aprendizado na GE. Isso merece um tema específico. Agora, o que acontece? Era um aprendizado, mas dentro do... organizacional, naquele contexto. Dentro do framework. Que fazia sentido, aí que eu quero chegar. Naquela época, esse conjunto de capacidades, competências, ativos, habilidades, fazia sentido num contexto de mundo, como o Salib comenta, muito mais previsível, estável e controlado. Sendo assim, ele nadou de braçada, virou roleplay. Aqui no Brasil, por exemplo, Jorge Paulo Lemann
Tá, inclusive no Sim. livro O Sonho Grande da Cris, ele fala, minha base era os relatórios para acionistas da GE. Ele não perdia uma reunião da GE para entender a lógica dele e baseou muito do que a Ambev acabou se transformando. Pois bem, o que a gente pega agora, Salibão? É aí que eu quero explorar, porque o seu insight veio de acordo com uma constatação que você teve, que o Jack Welch está na ribalta atualmente. Sim. Está sofrendo críticas importantes, até mesmo, daqui a pouco a gente fala sobre isso também, saiu uma publicação A minha mensagem aos críticos, né? É fácil criticar quem já morreu, né? Engenheiro de obra pronta. É fácil criticar quem Mas já de morreu. qualquer forma, vamos lá. Quais são essas críticas atualmente desse modelo, né? Se a gente for analisar todas as críticas, elas são derivadas de uma constatação. Engraçado que para mim parece óbvia, né, Salibão? O modelo de gestão de Jack Welch da década de 80, 90 não faz tanto sentido na atualidade. A sua essência, ela é essencial, mas é evidente que algumas práticas, muito possivelmente, não gerariam resultados na atualidade. Porque o mundo mudou. Né, Salibão? O mundo mudou. As lógicas de fusão e aquisição, Jack Welch era um arquiteto de negócios, nosso líder arquiteto, Jack Welch era um arquiteto de negócios. Ele construía conglomerados de vários negócios, né? É óbvio que talvez hoje esse modelo não faça tanto sentido. Mas nós não podemos jogar o bebê com a água de banho fora. Então, qual é a nossa proposta? Vamos entender o que deu certo, o que tem que ser revisto, para que a gente possa construir esse conhecimento de uma forma legal e trazer para você o resultado disso tudo, né? A essência disso tudo. Na sua visão, Salibão, o que ele fez que deu muito certo? Ela fez várias coisas, né, Sandrão? Acho que uma das principais, né, é acreditar muito na questão da meritocracia, né? Meritocracia. De você conseguir resultados e ter sucesso. Eu acho que, no fundo, ele criava aquele conglomerado das empresas, né? Você via canal de televisão, G-Capital, financeira, tinha de tudo, né? Para pegar todas aquelas pessoas que ele tinha desenvolvido e para fazer... Da pista, para manter o cara no grupo, né? Da pista. Manter o cara no grupo e não procurar oportunidades fora, né? Então todos eles eram presidentes de empresas da própria GE, né? Então esse sistema meritocrático era um sistema bem voltado para o mundo da competição. Quando você fala mundo da competição, significa que um vai matar o outro. Era muito cruel aquele mundo, né? Porque se você não performasse, você estava fora. Você não tinha chance. E ele tinha um sistema de gestão muito forte, que ele cuidava bem dos 20% melhores. Só, vamos lá, né? Acho que vale a pena a gente dar o contexto. Qual que é o sistema da meritocracia que o Jack Welch implementou? Ficou conhecido como... Tem vários termos, Rank Yankee, tem outros nomes. Mas o que ele fazia, né? Que até se popularizou nessa Salibão. Dividia todo diretor, todo líder, era obrigado anualmente a dividir a sua equipe em 3 camadas. Os 20% outstanding, ou seja, os 20% que geravam resultados extraordinários, os 70% que estavam na média, cuja função do líder era levar para outro patamar, e os 10% que estavam com resultado insuficiente, que deviam ser demitidos. Sim. O líder de cada camada, e isso era top-down, era obrigado a anualmente demitir 10% da sua força de trabalho. Era a maneira que ele conseguia levar a empresa para cima, né, Sandro? Raise bar, né? Raise the bar, né? Raise the bar. Ele estava aumentando o sarrafo, né? Ele que instituiu isso, que era o resultado metodológico da visão da meritocracia que ele levava como uma referência importante, né, Salibão? Com certeza, Sandro. Isso resultou aí, como eu mencionei, né, em 35 CEOs, né? A outra coisa fantástica que ele fazia era o desenvolvimento das pessoas, né? Ele dava realmente instrumentos e capacidades para a pessoa se desenvolver. Foi ele que criou a primeira grande universidade corporativa do mundo, foi criada pela GE, né, em Crotonville. Não há dúvidas. Uma grande, um campus mesmo, como se fosse uma universidade. E treinava milhares de executivos, mas treinava de novo dentro daquele contexto, né, Sandro? Fazia sentido. Fazia sentido, né? Naquele contexto, porque, como eu dizia, o curto prazo durava muito, Exato, Salibão. Então fazia sentido. Qual foi a demanda que o Jack Welch viu?
É interessantíssima essa conversa. Qual foi a demanda que ele viu? Ele criou um sistema de gestão que funcionava como uma fábrica, né? Um sistema. Eu sempre uso a metáfora de pensar a organização como uma máquina. Então ele criou, né, uma organização, um sistema como uma máquina. Entrava aqui e saía aqui. E aí ele tinha uma metodologia clara desse sistema de gestão. Então o que ele fez? Ele criou uma unidade corporativa para colocar todos os colaboradores lá, para capacitá-los a operar nesse sistema de gestão. Não era para olhar para o lado, não. Não era para pensar com originalidade, criatividade, inovação. Era inovação dentro daquele modelo. Aí que, com a evolução da coisa, daqui a pouco a gente fala os aprendizados, é que a porca começou a torcer o rabo, porque eu formo muitos talentos extraordinários para operar num mundo cujas regras do jogo mudaram. Exatamente. Né? Então, mas é inegável, ele é um dos responsáveis por popularizar mundialmente o conceito de educação corporativa, Salibão, com as academias corporativas. Não tem a menor nenhuma dúvida. Né? Você trouxe o Noel Tisch, agora que eu tô lembrando, foi o reitor, né, dele, sim, o cara que criou tudo, né? O Noel Tisch, lá, professor da Universidade de Michigan, né? Ele foi o primeiro, acho que o primeiro dean da escola. Né? Então era muito voltada a essa outra questão, né? Toda a educação executiva da GE era toda voltada para escola de negócios. Exatamente. Então, quem era professor? No fundo, você tinha dois tipos de professores, né? Os professores, os acadêmicos e os próprios executivos da GE. Da GE, não de fora. Não de fora. Olha lá, olha lá. Não tinha guest speaker. Não tinha. E olha que... Podia até ter um ou outro. Saca, né? Mas olha outra visão que o Salib está trazendo, que é ouro. Ele criou um modelo de educação, e nós promovemos muito o conceito da cultura de aprendizado como fundamental. Então é inegável que ele criou uma cultura de aprendizado. Porém, um aprendizado que ficava circunscrito àquela base de conhecimento necessária para tocar aquele negócio. Naquela época, como eu já disse, uma base muito estamentada. Para isso, ele mimetiza qual modelo? O da escola de negócio. Então, o que ele faz, na realidade? Ele pega o modelo já existente das escolas de negócio, tanto que ele traz um dean, que foi professor emérito de Michigan. E eram vários deans, vários deans. Todos da academia. Todos da academia. Ele traz... Então, o que ele faz? Se você pegar Cartonville, depois dê uma pesquisada aí, você vai ver, era um campus de uma universidade. Sim. Então, o tamanho era mesmo. E o modelo, né, Celema? Você vê nas salas... Ele traz aquele modelo para dentro. A gente não fala que a educação está passando por uma revolução atualmente e os modelos convencionais já não atendem às demandas de mercado? Aconteceu a mesma coisa com a GE. Você concorda? Exatamente. Agora, assim, fica a questão, né? Inclusive, eu vou falar na recomendação do livro, né? Um jornalista americano escreveu um livro muito agressivo, culpando os Jack Welch dessa... É que é fácil, né, Salibão? Vende bem isso. Exatamente. Mas agora, você tem que entender que o Jack Welch saiu da GE em 2000. Ele entregou a empresa, Sandrão, incrível, né, cara? com o maior valuation do mundo. Não, ele entregou a empresa com a empresa mais valiosa do mundo. Exatamente. Entendeu? Há 24 anos atrás, 23, vai. E aí o que aconteceu? O processo de seleção do sucessor foi um processo... Cara, eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Big Brother. Eu lembro que acompanhado em tempo real pelo mundo todo, Salibão. Três CEOs de empresas da GE tiveram que pedir demissão. Imagina, você tem que pedir demissão de uma empresa que você está bem para poder se candidatar ao cargo, né? E aí o Jeff Melt acabou ganhando em 2000, entrou, mas aí vinha aquela coisa, né? Ele repetiu o modelo. Exatamente. O Jeff Melt era o Jack Welch. Até porque, Salibão, você pensa bem, ele foi capacitado naquelas premissas e foi contratado para aquelas premissas. A crítica que a gente pode fazer nesse modelo de gestão é que eles não foram capazes de entender as transformações do ambiente e a depreciação, eu chamo a sua atenção. Gente, a depreciação, o valor de mercado, de novo, trazido para o valor presente da GE em 2000, seria eu comentei 1,2 trilhões, né? Em 2000. 2001, por aí. Em 20 anos, 160 bilhões. Né? 10% do valor. E eles se recuperaram bem. Não, e melhorou. Eles estão recuperando. Eles estavam assim... 2 anos atrás, estavam chegando a 80 bis. Salibão, eu peguei um dado aqui que a gente fez até um texto sobre isso. 2018, a GE, as ações da GE foram expurgadas do índice Dow Jones. Sim. Uma das bolsas americanas, que a GE foi uma das fundadoras. Sim. Mas por que foi expurgada? Porque não era relevante, ninguém mais estava qualquer pessoa nos Estados Unidos, qualquer pessoa, um aposentado assim, que queria ter o seu dinheirinho rendendo mais do que uma aplicação num banco, ele tinha certeza que a GE crescia pelo menos 10% por ano. Porto Seguro. 10% por ano. Dividendos. Você conseguir um retorno em dólar 10% por ano, hoje é um bom retorno, né? Hoje não. Naquela época, quando a taxa de juros dos Estados Unidos chegava a ser negativa. Exatamente.
Era na veia. Era negativo, É exatamente. 1%, é na veia. É isso aí. Que ação dava isso? Pois é. Tanto que os grandes fundos tomaram um chão com a desvalorização da GE. Os fundos de family office, que buscavam porto seguro, segurança, perderam, porque eram os grandes mantenedores desse negócio. Vamos falar um pouco dos aprendizados. Por isso que eu falo, esse nosso podcast é bom que a gente aprende junto, né? Mas é interessante, Sandrão, que quando o Jeff Melt assumiu, ele assumiu debaixo de duas bombas, né? A primeira, que a gente usa o ano 2000 nas nossas apresentações como referência da explosão da tecnologia. Sobretudo da tecnologia. E foi exatamente quando deu quando a bolha derreteu. Sim, né? Quando todo mundo achava que a tecnologia não era tudo isso, mal sabiam as pessoas que a tecnologia... Foi justamente no período que a bolha da internet explodiu. E ele assumiu na empresa, tipo, alguns dias antes do 11 de setembro. Né? Então o cara chegou lá, levou uma surpresinha. 2 paus, porque ele primeiro que ele teria que... o mundo inteiro ia comparar ele ao Jack Welch. Né? Falou, cara, será que esse cara vai dar continuidade? Então ele já entra com essa questão. E aconteceu, né? Ele chegou um momento que ele entendeu que ele teria que fazer as transformações, e ele até tem um artigo que ele escreveu com o Vijay Laranja, né? Nós usamos no livro de cultura e no de estratégia, quando a gente fala de plataformas. Ele falou assim, cara, eu preciso mudar isso aqui. Ele reconhece isso. Ele reconhece, mas não conseguia, Sandrão. Olha que coisa. Quando o negócio está enraigado, ele não conseguiu mudar a cultura da GE. Né? Salibão, a gente sempre fala uma coisa, isso tem que servir como alento para quem está nos acompanhando. Nós falamos isso no novo Código da Cultura. Uma cultura muito forte é fundamental, mas ela pode se transformar numa cultura inflexível que torna a empresa menos adaptada às transformações e mudanças do ambiente. Desta forma, uma cultura muito forte pode se transformar numa cultura inflexível e, desta forma, a principal fortaleza da companhia pode se transformar na sua principal fragilidade. A gente viu isso com a Ambev, né? Com a ABI, né? Peraí, mas a Ambev se baseou em qual modelo de gestão? Pois é, exatamente. Percebe? Exatamente. Né? E estão se transformando. Ela chegou a um valuation de 250 bi, né? Hoje ela vale 110. E não tá ainda com dificuldade de sair daquele 100, 110. Mas assim, eles estão montando uma estrutura para isso. Muito difícil. Muito difícil. Salibão, olha só, com você conversando aí, eu resgato alguns temas que nós falamos bastante, sobretudo quando nós escrevemos o livro de estratégia. Estratégia adaptativa tem uma parte expressiva do livro que é sobre plataformas de negócio. Inclusive vai vir um podcast aí só sobre isso. Vamos lá. A diferença de um isso é fundamental você entender. A diferença de um ecossistema e de um conglomerado numa cadeia de valor. Você olha e fala, a GE, o Jack Welch, não construíram um ecossistema? Puxa, ele tinha negócios relacionados a, como você falou, healthcare, saúde, finanças, mídia, entretenimento, indústria pesada, motor de avião, eletrodomésticos, chegaram a ter eletrodomésticos no Brasil, muito popular, né? Peraí, isso daqui não é um ecossistema? Não. Isso é um conjunto de empresas reunidas embaixo de uma holding, cada uma com a sua autonomia e independência e que aproveitavam pouca sinergia entre elas. Um ecossistema implica em interdependência. Então, sim, fusões e aquisições fazem parte da estratégia do ecossistema. Tem um podcast aí da Cisco que a gente só fala sobre isso, mas desde que estejam relacionadas a um processo de criação de valor interdependente entre elas, onde é possível aproveitar todas as sinergias, não só sinergias de back-office, em prol do cliente. Não era isso o modelo da GE. Era um modelo muito mais orientado à construção de grandes conglomerados, aumento o meu poder de barganha em relação aos stakeholders, sobretudo o cliente, e consigo ter condições de liderar o mercado, liderar preço e assim por diante. E a gente vai falar disso também, né? Exatamente. Então, Salibão, quer dizer, aqui a primeira perspectiva é que, como diz Rancharan, que foi inclusive um dos conselheiros, né? A nova economia é muito mais relacionada, ao invés de o modelo de fusões e aquisições lineares, ecossistemas multidimensionais e exponenciais. Isso mostra bem essa diferença, né, Salibão? Interessante você tocar no nome do Rancharan, Sandrão, porque junto com essa filosofia criada pela GE e criada por todas as empresas que viviam lá nos anos 80 e 90, né? Muitos dos gurus, eu trabalhei com eles, morreram junto com isso, com essa teoria, porque eles viviam dentro dessa teoria, né? Tinha
palestrantes que foram escravos, davam né? as mesmas palestras sempre. Que é a produtividade. Davam a mesma palestra sempre, né? Mudavam um ou outro slide e o mundo era assim, né? Sem dúvida. Mudava o público. Existia até uma piada entre os gurus que para você ser um palestrante bem sucedido, você tinha que mudar a sua audiência e não a sua palestra. Entendeu? A lei do mínimo Change your esforço. audience, don't change your speech. Cara, se alguém souber que você está falando a mesma coisa hoje em algum lugar... Cara, veja aí, você deve ter dado ano passado umas 60, 80 palestras. Sim. Alguma delas foi igual? Não. A gestão da manhã tá na 45ª. Imagina, cara. Vou fazer Até o Sandro, quando pede para eu dar... O Sandrão, quando a gente vai fazer o workshop, ele fala, Salibel, manda a tua apresentação. Sem dúvidas. Ele falou, pô, tô vendo um monte de coisa nova. Não há aqui, dúvidas. Né? Então... É o fruto do tempo. E por isso que, inclusive, o modelo de educação da GE... Outra lição, né, Salibão? Hoje você tem que ter modelos de educação corporativos muito mais flexíveis, adaptáveis, onde você alia conteúdo teórico e prática, mas uma prática que transcende. E aqui eu vou falar para vocês uma visão que muitas vezes, recentemente eu tive é muito recorrente essa questão. Fui fazer um projeto de desenvolvimento para um determinado setor em específico. E a grande pegada era falar sobre o Jobs to be done, sobre a centralidade do cliente, cultura da centralidade do cliente. Quando você vai falar sobre cultura da centralidade do cliente, você traz casos relacionados a quem? A quem tem notória especialização nisso. Não importa o segmento. O Salibão usa um exemplo da American Girls, que são as bonecas que reinventaram o segmento de brinquedos. Não vendem bonecas, vendem uma experiência, identidade. Pois bem, e aí a pessoa falou no intervalo, falou, não dá para você dar exemplos da nossa indústria? Falei, por quê? Né? Primeiro, preciso ver se tem exemplos. Segundo, se eu quero expandir o alcance da minha mente, eu vou ficar olhando meus competidores? Eu vou ficar olhando quem é o estado da arte do mundo. E o modelo educacional corporativo, uma das vaciladas é que sempre ficou demandando a entropia. Tudo bem, eu tenho muito que aprender dentro da organização, mas eu tenho que ver, de repente, o que o iFood está fazendo com estratégia, o que a Amazon está fazendo com a centralidade do cliente, o que a própria Ambev está fazendo com as plataformas de negócio, como o BIS. Não importa se você tem um negócio de saúde. A sua capacidade de abstração tem que ser muito maior do que só a preguiça de ficar focada no conhecimento do seu negócio. Senão, a sua mente vai atrofiar e você vai ficar copiando o que os seus competidores estão fazendo e não o que é de melhor do mundo. Mas não, né? A gente tem a tendência, né? Não todos, boa parte, né? Não dá para você falar um pouco aí sobre o... É ou não é? Esse é um dos... É verdade, né? Você imagina, eu que convivi com todos os grandes gurus da administração, Sandrão, é triste ver que alguns ficaram, que estão vivos, estão bem, estão com saúde, mas perderam completamente a relevância. O Charan se reinventou, Sandrão, com 85 anos. Não é à toa que nós escrevemos... Ele é o último dos grandes gurus. Não é à toa, ele é tão brilhante que ele nos convidou para escrever um livro com ele. Exatamente. Exatamente. Gestão em tempos de incerteza, em tempos né? de incerteza. Nós somos os únicos autores aqui do hemisfério que escreveu um livro com o Rancharan. Exatamente. Fora os americanos. Exatamente, né? Mas é interessante essa mudança para as pessoas entenderem que você tem que mudar antes que seja necessário, né? Porque quando for necessário, talvez seja tarde. Olha, né? Salibão, aí para mim tá um grande aprendizado da atualidade. O que eu percebo claramente é que as empresas e as pessoas, né? Porque sempre empresa não existe. Que existem as pessoinhas que estão por trás da empresa. Eu tenho percebido muito que a empresa sente a necessidade da mudança quando a água bate no pescoço. Para não falar em outro lugar. A água bate no pescoço, tenho que mudar, agora tem, is now or never, né? O risco é que às vezes é tarde demais. Então é necessário pensar no processo de transformação e adaptação ao ambiente antes que a água bata no pescoço. Porque esse mundo está tão dinâmico e rápido que quando a água está aqui, para ela chegar até lhe cobrir totalmente a questão, muitas vezes, de meses, Salibão. Pois é. Então, o que nós alertamos, e por isso que nós trazemos todas essas referências, ideias, é que entenda o processo de adaptação no seu negócio rapidamente, comece a mudar antes que seja tarde demais. Ah, mas eu estou no negócio de logística, eu estou numa agência de comunicação, o negócio tá todo mundo mudando. E às vezes, Sandrão, a GE é um negócio clássico de economia tradicional, Salibão. Pois é, e você sabe, Sandrão, que uma das peculiaridades dos colaboradores da GE é que eles ficam muito tempo na empresa, né? É impressionante, né? Eu vi... Acho que eu não conheci ninguém que ficou na GE, que ficou com menos de 10, 15 anos, entendeu? Fato, Salibão. Então eu até conversei com um diretor, que foi diretor da GE, agora estava em Miami, e ele falou que ele participou desse momento, né? E ele falou, pô, era um negócio meio estranho, porque
a gente estava lá fazendo o que a gente sempre fez, de repente aparecia um cara, o Jeff Melton contratava um monte de engenheiros de software lá do Silicon Valley, que era uma molecada que nem faculdade tinha, às vezes, entendeu? E aí o que acontecia? Eles batiam de frente com aquele diretor de tecnologia da informação que estava na empresa há 30 anos. Quer dizer, imagina, vem esse garotão aqui ganhando mais que esse aqui que está 30 anos na empresa. Cara, aquilo lá deu uma colisão, Sandrão, em termos... E quem foi embora? O moleque. Pois não, não aguentava. Não aguenta? Não aguentava. Os então caras não conseguiam mundo. parar lá. Aliás, isso naquele texto do Vijay Govindarajan, que a gente estudou lá atrás, mostrava isso claramente. Não houve uma pororoca da cultura. Exatamente. Se você quer transformar a sua cultura, você tem que aliar o tradicional e essencial com o novo. Eles não conseguiram. Não conseguiram. De novo, a cultura forte às vezes fica inflexível e fica intransigente. Quando a gente fala de cultura, é interessante, né? Fala assim, poxa, mas como é que eu vou desenvolver uma cultura poderosa sem ser forte, né? A gente tem um slide, né, que faz uma analogia da cultura com o bambu, né? O bambu, ele é forte, ele não quebra, mas ele é flexível, né? Resiliência. Ele é forte e flexível, né? Não pode botar uma coisa de cimento nisso, né? Por que ele não pode romper a cultura? Porque você não pode perder a essência do seu negócio. Mas você tem que ressignificar essa essência à luz de um novo mundo. Para mim, Salibão, o maior aprendizado que eu tenho nesse processo, sobretudo dessa saga Jack Welch GE, é a questão da adaptabilidade. Sim. Tanto a adaptabilidade do líder quanto da organização, e o bambu é uma boa metáfora para entender isso. Quem não conseguir ser muito adaptável, quebra. E aí quebra o bambu. Quebra. E quebra, literalmente, né? A gente tem que exercitar isso. Vai ser interessante ver, Sandrão, essa nova GE, né, que está emergindo. Já chama a atenção deles terem crescido aí 50% em valuation nos últimos meses, né? Já estão em 165 bi e fizeram um movimento muito agressivo. Eles venderam contra o Veio. Venderam ativos. Boa parte dos ativos foram vendidos. Eles venderam não é o terreno. Eles venderam um conceito. Não tem mais. Né? Não tem mais. Porque não hoje você sentido. Não tem, né? A gente vê até o movimento que aconteceu com a Algar aqui no Brasil. Algar, né? igualzinho. Tinha a Algar. Algar, seguramente, se não há, eu acho que é a, mas uma das principais universidades corporativas do Brasil. Sim. Que nós temos uma ligação incrível com toda a turma da Algar, desde a Elizabeth, que cuidava desse projeto, sempre estivemos muito próximo. Dr. Luiz, Garcia, né? Grande Dr. Luiz. Levei ele lá no meu sucesso, Alexandre. fiz a história dele, o Luiz Alexandre. Nós conhecemos essa história, estivemos lá há muito tempo, né? Eles fizeram esse mesmo movimento. Exatamente, porque aquele lugar não faz sentido. Que você tinha para construir gente igual você, para parar tudo, para vir, ficar lá 1, 2 semanas, né? Hoje o mundo está muito rápido, né? Learning on the job. Eu acho que ninguém tem certeza de nada, Sandrão, mas vai ser muito interessante ver essa próxima fase da GE, né? Ô, Salibão, você falou do learning, eu não posso pegar uma carona aqui, que nem está combinado, mas é o seguinte, né? Olha aí o lifelong learning, né? Nesse sentido. Quer dizer, que ele implica... Olha aí a questão das perguntas transformadoras. Muito mais do que ter resposta, eu tenho que ter pergunta. Né? Olha como tudo isso está presente. Por que eu lembrei disso? Né? Só para lembrar que dia 26 e 27 de abril, nós vamos estar promovendo o workshop Liderança Disruptiva. Líder da nova era, né, Sandro? Líder da nova era. Então, às vezes, você fala... que viveu com... Nossa, e temos todo esse conteúdo, vamos deixar com a gente? Não vamos dividir? Então, você aí está olhando tudo isso e fala, pô, mas como eu construo? Como eu sou um líder mais adaptável? Como eu aprendo ou construo um ambiente de aprendizado? Né? Como eu faço as perguntas certas? Como eu faço as perguntas transformadoras? Hoje nós temos respostas, estão todas aí, né? Estão tudo aí. Né? Salibão, veja, outra questão. Como eu desenvolvo equipes de alta performance nesse contexto? Eu trago a visão do esporte para dentro. Como eu faço o design, a arquitetura do meu negócio? Você deve ter essas perguntas. Imagina que você tem essas questões. Imagina como líder você muitas vezes está aí nas cordas. Espera aí, a gente está aqui para isso. Então, esse workshop liderança, esses são alguns temas que eu falei que vão ser explorados em profundidade, né, Salibão? Só dei alguns, né? O Salibão tem essa visão de como fazer as perguntas transformadoras na era da inteligência artificial. Colocamos a inteligência artificial para você se virar. Eu já estudo... Né? Você sabe que eu fui almoçar com o Álvaro Escocair, na fundadora da Link, né? Sim. E eu dei de presente para ele um encontro com o Jim Collins. Né? O Jim Collins chegou para ele e falou assim, o José deve gostar muito de você, porque ele nunca me pediu para encontrar com ninguém, né? Aí a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, quantas perguntas ele fez? Ele falou, ele deve ter feito... 555. Ele deve ter feito umas 50. Então,
É isso? O Salibão vai compartilhar. Outra coisa que você vai compartilhar, que pra mim é aquela aula que você dá, aquela masterclass sobre lifelong learning, não é uma masterclass lifelong learning. O cara fala o que ele aprendeu de como os principais pensadores do mundo da gestão ensinam. É isso que você fala lá, né, Salibão? Olha só como é uma visão não só de linha do tempo, mas de significado, né? E, de novo, a gente vai falar sobre isso mais de uma vez, é como o campo do esporte pode ensinar os líderes de alta performance. Né? Então é o seguinte, ó, vou pegar aqui, 26 e 27 de abril, em São Paulo, 2 dias, porrada, Sandrão, mais convidados. Essa aula do esporte é tão importante que eu fui convidado para falar no dia 17 de abril para todos os head coaches da Universidade da Carolina do Sul, inclusive vários técnicos da equipe olímpica. A técnica de basquete é a técnica da equipe olímpica americana. E eles vão estar tudo sentadinho lá me ouvindo. O Salibão. Então você pode... Aprende aí, fica quieto. Você pode estar antes, quando que é? Lá é 17 de abril. Não, então ele já vai trazer o que ele aprendeu. 26 e 27 de abril. Vamos deixar o link aqui na descrição, beleza, Rafa? Coloca aí o link para vocês. Vocês são, assim, vai ser muito legal. Só que é o seguinte, esse é o tipo de evento que a gente não faz para uma audiência muito grande. Talvez limitado, no futuro e tal, mas ele é limitado. Então até já, se você entrou no link lá e já está esgotado, entra depois, vai na nossa bio no Instagram, a gente sempre comenta coisas novas, traz coisas novas. Eu me desculpo para você porque a ideia é ter lá um grupo limitado de líderes para a gente discutir e conversar. Beleza? Salibão, essa aula do Jack Welch, acho que a gente vai falar sobre GE mais pra frente. É muito legal, Tem muita lição. Muita lição, mas olha, Sandrão, você sabe que de todas as... Eu convivi bastante com ele durante alguns anos, né? Inclusive quando ele já não estava viajando mais. Eu convivi com o Jack Welch, ele saiu da GE com 60 anos... Eu convivi com 24 anos com ele, né? 24 anos, quase que anualmente eu tive algum contato. Fui na casa dele, na Flórida, né? Sim. Muito querido e muito imponente, né? E ele... O que eu mais gostava dele, ele falou assim, cara, você tem que gostar de ver o sucesso dos outros. Celebrar de ver o desenvolvimento. Gostar mesmo. Cara, eu gostava de ver quando meus executivos não só compravam mais uma casa na praia, mas também mais outra casa não sei onde, entendeu? Cara, e de ver meus executivos ficarem milionários, entendeu? Isso para mim marcou muito, viu, Sandrão? Que no fundo, isso não muda. O que o Jack Welch fez, hoje você tem muitas coisas que se pode adaptar. Né, Adaptar. Cara, ver o sucesso dos outros, o que tem de mal nisso? Cara, né, você trabalhar para desenvolver o teu colega, as tuas pessoas, todo mundo da GE é responsável por desenvolver o outro. E tem mais, você não era promovido se você não deixasse alguém melhor que você naquele cargo. Tava no PPR e você, se não deixasse pista... Se não deixar substituto, no way. Não era substituto, era um cara melhor que você. Aliás, ele trabalhava essa lógica. O cara tem que ser melhor do que você. Assim, e a meritocracia? Ora, vamos adaptar. Ele fez um negócio que fazia sentido há 25 anos atrás, mais 35 anos atrás. Ora, a meritocracia é sim um atributo de valor, o conceito de ownership é fundamental. Como eu consigo adaptar à luz de uma nova era, né? Sabe? Como o Salibão sempre diz, né? Duro com os fatos, leve com as pessoas, carinhoso com as pessoas. Como eu faço isso num outro contexto? Agora, não vamos jogar o bebê com a água de banho fora. Vamos aprender o que deu certo, jogar fora o que não deu certo e ressignificar a luz de um novo mundo. Senão, fica difícil, né, Salibão, a gente aprender e evoluir. Salibão, vamos para aquele momento especialíssimo, e esse é legal. Sugestão de livro do Salibão. É um livro assim que me deixa curioso. Eu me relutei de apresentá-lo aqui, porque é um livro... Você mandou bem pra caralho. É um livro escrito por um jornalista americano, David Gallis, O Homem que Quebrou o Capitalismo, falando da parte... Descendo a lenha no Jack Welch, sendo que ele faleceu há vários anos atrás, sendo que ele saiu da GE há um quarto de século atrás. Fica fácil, né, David? Mas, logicamente... Mas é bom. Logicamente, para chamar atenção, é interessante para fazer a gente repensar os nossos modelos de negócio. É bem interessante, tem muita coisa que no começo eu falei nunca mais, eu não quero ler esse livro, mas eu estava agora
em férias, acabei lendo parte dele, e eu achei muito interessante a maneira como a coisa, como a criação de valor mudou com o tempo, entendeu? Olha que legal essa fala aí. Como a criação de valor se transformou. O que o Salibão traz, com a sua generosidade de sempre, para mim é uma referência. Não importa se você não está de acordo com ideias que podem ser divulgadas ou sentenciadas em alguma obra. Muitas obras de referência que nós utilizamos para escrever as nossas obras, tem uma parte que nós não concordamos, tanto que nós temos obras autorais. Agora, isso não pode impedir que eu aprenda com quem quer que seja. Inclusive com uma visão crítica sua. Nós, como pensadores da gestão, nós não estamos aqui para dizer se a gente gosta de um ou gosta de outro. Né? A gente está aqui para mostrar o que é bom de um, o que é bom de outro. Isso aí, né? Quem tem que julgar é quem está lendo. Exatamente. Quem tá vendo. Então, não deixe de acompanhar mesmo aquilo que você fala. Cara, como você vai fazer crítica para alguma coisa se você não leu? Você conseguiria fazer esse programa se você não tivesse lido? Não. Aliás, você lembra, né? Nas férias eu falei, Sandrão, temos que fazer. Temos que fazer. Temos que fazer o Jack Welch, né? Muito bom, que papo, hein, cara? Incrível. Antes de finalizar, vou reiterar os 2 pedidos que nós fizemos aqui de novo. Primeiro, não tá nos seguindo no YouTube, não tá nos seguindo no Spotify, vai lá, nos siga e compartilhe com os amigos. Ó, um monte de gente tá compartilhando espontaneamente o podcast, né, Salivão? Compartilhe, vamos chamar mais gente para aumentar o nosso tsunami. Cada vez mais é um tsunami. Tsunami intelectual. Tsunami, né? De conhecimento. Segundo, o que você achou do episódio? Tem alguma dúvida? Quer fazer? Tem alguma crítica? Nenhum problema. Discordou? Boa! Traz para nós aí, pra gente conversa, dialogar. E mais, faça a sua sugestão. Como esse episódio foi uma sugestão de uma das pessoas que nos acompanha, faça a sua sugestão. O que você quer que a gente explore? Né? Se estiver dentro do nosso repertório, a gente vai fazer. Animal, né, Salibão? Vamos pra próxima? Bora. E não esquece do evento aí, hein? Se quiser nos acompanhar, se ainda dá tempo. Que dia é? 26 e 27 de abril. Workshop Liderança. Beleza? Valeu!